Olá, eu sou Janaína Spolidori, especialista em educação, e este vídeo é especialíssimo porque ele vai falar de um assunto que talvez seja o futuro da educação a partir agora do século XXI, que é a pedagogia colaborativa. A pedagogia colaborativa tem algumas coisas interessantes sobre ela, e é um tipo de inovação, sim, mas não tem a ver com tecnologia. Então é um assunto bem interessante, eu vou tentar ser breve. Embora seja muita coisa para falar, eu vou tentar ser breve, porque o intuito desse vídeo é mostrar para vocês um pouquinho do conceito do que seria essa tal de pedagogia colaborativa que eu estou no momento com a mão na massa usando ela. Então, assim, tá bem reluzente assim na minha frente esse tipo de trabalho. Bom, sem mais delongas, eu vou compartilhar com vocês a tela para a gente poder acompanhar juntos um pouquinho sobre esse assunto. Só um minutinho, deixa eu colocar aqui a apresentação dos slides. Bom, a pedagogia colaborativa nada mais é, na verdade, do que uma evolução de um modo de ensino que para nós também, para muitas pessoas, é novo, mas que pode trazer coisas bem diferenciadas para a educação. Este vídeo está sendo filmado durante o período de pandemia, nós estamos em começo de outubro, e algo que foi muito benéfico para a pedagogia colaborativa foi exatamente a questão da pandemia, e eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso brevemente também. No caso, a pandemia, ela traz muitas coisas ruins, mas como eu falo desde o princípio, ela também traz coisas boas. E o que seriam essas coisas boas? São as oportunidades que nós não temos quando nós estamos no nosso dia a dia. Então, no dia a dia da escola, por exemplo, o que acontece? Nós vivemos num sistema que ele já é fechado e é muitíssimo difícil que esse sistema se abra a novas oportunidades do nada. Com a parada das escolas durante a pandemia, nós tivemos a oportunidade de respirar e buscar novas soluções. Nós temos aí a questão do ensino que está sendo feito remotamente, online, mas ele continua ainda com a questão do conteúdo, então muitas escolas não entenderam que o que deve ser prioridade é o aluno, não o conteúdo. Então, a aula não está ali para a pessoa pegar o livro e passar o livro pelo computador. A tela está ali exatamente para ela ter esse contato com o aluno. Sem esse contato com o aluno, não faz sentido a aula online. Mas a pedagogia colaborativa não faz uso desse tipo de recurso, na verdade. Ela pode fazer uso, mas não é obrigatório, porque como ela é colaborativa, nós vamos usar algo muito especial que eu vou apresentar para vocês. A pedagogia colaborativa, ela é, na verdade, um avanço do ensino personalizado. Não sei se você que está assistindo neste momento me acompanha há muito tempo, mas eu comecei a utilizar, desenvolvi eu mesma um modo de ensino personalizado e trabalhei com ele durante quase uma década em sala de aula com turmas diferentes. E esse ensino personalizado, muitas pessoas confundem com o ensino individualizado, que é totalmente diferente. No ensino personalizado, você junta as turmas da sala de modo diferenciado. E essa questão dessa metodologia, o que eu fiz? Eu reuni todas as dicas que eu juntei durante anos, durante essa quase década que eu utilizei, na prática em sala de aula, e que eu construí toda a evolução desse ensino personalizado e escrevi nesse livro Aula Os Segredos, que inclusive está com os últimos exemplares da segunda edição aqui na loja. Então, se você estiver interessado no livro, eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo no YouTube. E se você estiver no Instagram, você pode acessar o site da loja, www.janeinospolidori.com.br, e digitar na busca Segredos, que você vai encontrar o livro Aula Os Segredos. Esse livro aqui ele é impresso, como vocês podem ver, e ele traz 10 segredos, que na verdade, na época, eu não chamava ainda de ensino personalizado.
Eu chamava de segredos porque foram coisas que ninguém me contou e que começaram a dar resultados extraordinários em sala de aula. Juntando tudo isso, você tem a receita, mais ou menos, né? Porque não é uma coisa muito fechada, do que seria um ensino personalizado. Essa questão do ensino personalizado, a gente tem algumas empresas de tecnologia que se aproveitam muito disso, porque a tecnologia, como vocês sabem, tem ferramentas que conseguem trazer estatísticas, quantidades. Então, essas estatísticas, elas costumam impressionar as pessoas, especialmente pais em escolas, especialmente donos de escolas particulares, principalmente. Muitas empresas de tecnologia começam então a vender um produto chamado ensino personalizado. Mas na verdade, gente, aquilo não é um ensino personalizado. Se o ensino é personalizado, você não pode quantificar esse ensino por um motivo muito óbvio, que é o mesmo motivo da pedagogia colaborativa. Na pedagogia colaborativa, nós não conseguimos quantificar em estatísticas a princípio, porque é uma coisa que ela dá resultados agora e esses resultados eles perduram a longo prazo. É uma coisa que você carrega na sua vida. Então é uma coisa muito interessante. Esse ensino personalizado, agora durante a pandemia, eu tive a oportunidade de avançá-lo para uma pedagogia colaborativa. E nós temos aí uma palavra-chave que se encaixa tanto no ensino personalizado quanto na pedagogia colaborativa, que é o talento. Todos nós temos um talento. E esse talento é aquilo que nos faz diferente, é aquilo com que a gente pode contribuir mais. Muitas vezes você recebe um cargo numa escola e esse cargo, ele não traz, não tira de você tudo que você tem. Eu vou dar um exemplo prático. Quando eu estava trabalhando no município de São Bernardo, eu fazia as atividades para minha turma. Mas jamais o município pensou em fazer um questionário, ou uma sondagem, uma avaliação, ou um evento, ou uma formação, ou o que quer que fosse, que pudesse rastrear as habilidades dos funcionários e juntar essas habilidades em equipes produtivas. Então, eu poderia ter uma outra companheira na rede que me ajudasse a fazer atividades e nós podíamos nos tornar autônomos e colaborativos em relação às atividades. Isso não acontecia, então era uma coisa que ficava fechada. E depois ainda tem aquela pessoa que vem para você e fala assim: ah, mas você não compartilhou. Não compartilhou o quê, gente? Compartilhar, não. Colaborar. A gente tem mania de usar essa palavra compartilhar, mas essa é uma palavra extremamente perigosa. Porque às vezes você compartilha o que você não deve. Nós só devemos compartilhar coisas que são nossas. Então, eu posso sim compartilhar coisas minhas, mas eu não posso compartilhar coisas que são de outras pessoas sem a permissão delas. Eu posso, muito mais do que compartilhar, eu posso colaborar com uma pedagogia colaborativa, com o meu talento. Todo talento é igual? Não. E como eu sei qual é o talento do local? Porque a gente tem locais que são escolas, locais que são municípios, locais que são estados. Para poder entender como funciona a pedagogia colaborativa ou o ensino personalizado, primeiro você precisa sair da noção de quantidade que você tinha e entrar na noção de qualidade. Você precisa saber quem faz parte daquele processo, o que aquela pessoa sabe, inclusive fora da sala de aula dela. Então, isso é extremamente importante, é o talento. Talento, se vocês procurarem um dicionário, tem algumas sugestões de significado, eu peguei duas. Nós podemos chamar de talento algo que se refere à pessoa que se sobressai pela aptidão excepcional para determinada atividade. Então, é exatamente o que eu falei. Quando você se sobressai em alguma coisa, no meu caso, eu me sobressaio muito na diagramação, que é na arquitetura que eu vou colocar na folha. Lógico que eu tenho um lance de criatividade muito grande que é natural em mim, mas o tipo de
organização que eu utilizo na folha é fundamentado em neurociência. E isso é algo que eu estudo há anos, décadas. Então, isso é algo que eu faço muito bem porque é uma habilidade, é um talento que eu desenvolvi. Por isso que ali fala que o talento diz respeito à pessoa que se sobressai pela aptidão excepcional para determinada atividade. Pode ser um engenho ou uma habilidade. E quando você trabalha com talento, seja em aluno ou seja em educador, você trabalha também com uma coisa extremamente importante, que é o aumento da autoestima. Muitas vezes a pessoa ela não é boa em fazer atividade como eu, mas ela é uma excelente corretora de material. Então, o que ela pode fazer? Ela pode me auxiliar em uma coisa que eu não sou tão boa. E isso é bastante interessante, eu vou entrar mais para frente nesse quesito, porque a pedagogia colaborativa, ela também traz um outro o que fazer, que é relacionado a grupos, a equipes. Essas equipes, elas são essenciais na pedagogia colaborativa. Quando eu tenho o aumento da autoestima, fica mais fácil trabalhar com o educador, com a família e com o aluno. Então, quando você aumenta ali a autoestima porque você está fazendo algo que você gosta, algo que você sabe, você consegue trazer à tona coisas boas. E o resultado positivo é inevitável. A gente precisa fazer algumas considerações em relação à pedagogia colaborativa. Primeiramente, é um tipo de metodologia de trabalho que precisa ser implantada por alguém que saiba como funciona. Por quê? Porque, por exemplo, lembra que eu falei do ensino personalizado? Que algumas empresas de tecnologia pegam esse nome ensino personalizado e falam, juram de pé junto, que estão trabalhando em ensino personalizado? Isso pode acontecer com outros tipos de empresa também. Então, pode ser que uma pessoa, ela diga que ela esteja trabalhando com pedagogia colaborativa e ela monte outro esquema de trabalho que não tenha nada a ver. Então, para que você faça a implantação disso na sua escola ou no seu município, você precisa de um profissional que saiba o que está fazendo, que já tenha praticado ensino personalizado com os alunos. Porque a pedagogia colaborativa é uma evolução do ensino personalizado, ok? Além disso, cada local terá seu próprio desenvolvimento, não é totalmente copiável. A metodologia, ela é a mesma, e no começo ela é até um pouco confusa para quem não conhece. Mas o desenvolvimento é diferente, porque em cada localidade nós teremos necessidades diferentes, com profissionais diferentes, que têm formações diferentes, perfis diferentes e talentos totalmente diferenciados. Então, a gente precisa ver o que esses talentos oferecem ali e como eles podem ser utilizados em prol da pedagogia colaborativa. Ela acontece em forma de processo. Isso também é extremamente importante, porque a ansiedade é uma coisa que prejudica demais a educação. Quando eu falo de processo, eu quero dizer que ele começa, mas não dá resultados amanhã. Vai dar resultados daqui 5 anos? Não. Vai dar resultados daqui a um mês, por exemplo. Então, quando o trabalho começa, ele começa muito pequeno, fazendo um levantamento de dados em relação às habilidades, ao lazer, ao perfil das pessoas que estão naquele local, naquela instituição de ensino, naquele município. Depois, são feitas formações pedagógicas. Ah, mas Janaína, você já fez o levantamento? Para que você faz a formação pedagógica? Porque como eu estou falando de pedagogia colaborativa, todas as pessoas precisam fazer parte. E se eu pegar esse levantamento, separar as pessoas, eu não vou estar fazendo uma pedagogia colaborativa, eu vou estar fazendo uma pedagogia que exclui as pessoas, certo? Então, o que é feito? São formações de acordo com a necessidade do local. Então, eu vou dar um exemplo prático, porque isso já está acontecendo
lá no município de Jarinu, interior de São Paulo, e tá super legal o projeto. Então eu vou dar o exemplo deles porque é uma coisa muito próxima à minha. Estou implantando lá e, portanto, eu posso falar com propriedade do que está acontecendo no município. O município de Jarinu, ele está com ensino remoto, com atividades impressas, tá? Elas não são atividades online, e ele tem uma série de particularidades, certo? Esse município, nós fizemos um levantamento das pessoas que ali trabalham na área de educação. Nós vimos quais são os cargos, o que eles fazem, a função, e vimos também em relação a quais são os talentos que essas pessoas possuem. Depois nós formamos ali um rol, né? Na verdade, um cronograma com 5 formações diferentes que são comuns a todos os funcionários da educação. Inclusive, uma delas inclui os auxiliares administrativos. Então, essas pessoas, elas estão participando neste momento de formações que são referentes a coisas que precisam ser feitas no município em relação à educação, para que essa educação chegue o mais claramente possível nas famílias, e para que os pais tenham menos dúvidas em relação à rotina escolar que está sendo colocada em casa neste momento, por causa do ensino remoto. Então, várias coisas foram analisadas durante essas formações, e o mais importante, embora as formações tenham sido online, as 2 primeiras, porque eu já estou indo para a 4ª, elas me proporcionaram conhecer pessoas. Por quê? Porque dentro das formações eu coloco tarefas que fazem com que as pessoas se mostrem. Então a pessoa ela tem uma tarefa ali dentro da formação que faz com que ela apareça para mim, caso ela tenha aquela habilidade que eu estou focando naquela formação. Por isso que eu digo que cada localidade tem uma necessidade diferente e a pessoa que está implantando precisa saber o que está fazendo. Se não souber, vai virar uma confusão e não vai conseguir fazer a pedagogia colaborativa. No início, claro, vão ter pessoas que são um pouco contra, porque é uma coisa que te tira da zona de conforto. Mas com o tempo, você percebe que as pessoas querem colaborar e você se torna parte do movimento. Isso é o mais bacana dessa metodologia. Então, em forma de processo. Conforme você vai avançando nas formações, você consegue formar equipes menores. E essas equipes, elas são montadas e desmontadas de acordo com as necessidades do local. Então, ali em Jarinu, por exemplo, nós fizemos uma formação presencial, que na verdade era uma avaliação do talento de algumas pessoas em relação à montagem de atividades. Todos os funcionários ali, todos os educadores, na realidade, tiveram uma formação sobre como montar uma atividade, tiveram uma tarefa e a partir da formação e da tarefa, nós selecionamos algumas pessoas que tinham mais aptidão para criar, diagramar e corrigir atividades. Então, a gente utilizou o levantamento de dados, a formação e a tarefa para poder selecionar essas pessoas, que eram em torno de 25 a 30 pessoas. Essas pessoas participaram de uma formação presencial, que na verdade não era bem uma formação, porque elas já tinham tido aquela formação online. Nessa parte presencial, o que foi feito? Essas pessoas, elas foram observadas em movimento. Então, não adiantava eu olhar ali a formação no computador. Eu assisti elas ao vivo, formando atividades. Então, a gente formou equipes, com a ajuda ali da Secretaria de Educação de Jarinu. Foram formadas equipes, 1º ano, 2º ano, 3º ano, para montagem de atividades e assim por diante. E cada equipe ficou numa sala. Tem equipe de correção também, de especialistas, idiomas. E essas equipes, eu passava de sala em sala para poder dar ideias, ver qual era a dificuldade e ver como que eles estavam fazendo a montagem dessas atividades a partir de uma comanda básica que eu tinha dado. Porque eu dei assim, algo muito básico, exatamente para ver, para perceber, para fazer uma sondagem da habilidade, do talento da pessoa, certo? Ali a gente vê também a sociabilidade, se todo mundo está se dando bem, se colabora com o colega,
se faz parte da equipe legal, se não faz, se tem algum problema. Então, tudo isso é avaliado. A partir daí, nós vamos para uma fase seguinte, que é um acompanhamento do crescimento dessas equipes, que é a fase que eu estou neste momento. Então, essas equipes elas foram reorganizadas, algumas pessoas foram mantidas, a equipe de correção, que era formada por algumas pessoas, cada uma delas também participa da formação em equipes diferentes por série, porque essas pessoas serão responsáveis pelos gabaritos e pelas dificuldades dessa série, e por algumas outras coisinhas que eu não posso contar aqui, porque são lá no município de Jarinu. E a gente tem também nas equipes a questão do pessoal dos monitores de informática. Então, esses monitores, eles estarão ajudando, assistindo, assessorando a passar essas atividades para o computador. Então, se precisa de uma figura, nós temos ali um monitor que sabe montar na mesa digitalizadora, tem os monitores que são melhores com formas geométricas, tem aquele monitor do gabarito, né, digitar o gabarito. Então, a gente está agrupando ali. Essa é uma questão que a gente ainda está em andamento, não consigo falar completamente, porque é um processo. Então, acho que deu para entender que é um processo, né? Além de acontecer em forma de processo, é feito um envolvimento entre pais, professores e alunos. Professores e educadores, tá? Porque a gente sabe que tem os auxiliares também, que ainda não são professores, estagiários, né? E pessoas ligadas à educação que não são exatamente professores, mas são educadores. Como que é feito esse envolvimento? Vou dar um exemplo. As crianças levaram lá em Jarinu para casa o caderno de lição de casa, que é aquele caderno pautado que a gente copia da lousa as coisas. Esse caderno pautado, ele não tinha sido utilizado ainda durante a pandemia, porque tem toda uma questão de sanitização, né? A questão ali sanitária, de deixar o caderno num local, e daí para essa questão do vírus, né? Toda essa coisa que o infectologista deu as orientações necessárias. Esse caderno foi para casa e agora, durante as lições, os alunos têm alguns exercícios que são feitos no caderno, inclusive primeiro ano e infantil. No caso de primeiro ano infantil, uma pessoa da rede lá de Jarinu se dispôs a fazer, foi iniciativa dela, para colaborar com o movimento da pedagogia colaborativa, montou um personagem, que é o Joca, e esse personagem, ele fala com as crianças mostrando como que faz essa lição, para que se torne mais fácil. E eu, Janene Spolidoro, fiz alguns vídeos para o site da prefeitura não, desculpa, da Secretaria de Educação, a SEDUC de Jarinu, que é o Somos Todos Educadores de Jarinu. E nesse site tem alguns vídeos que eu explico como que é essa mudança do caderno, porque ele tem todo um quadro de rotina, tem a escrita no caderno e como que vai ser feito. A equipe de correção montou vídeos explicativos de alguns exercícios, que daí pode ser visto lá também, e tá tudo assim se alinhando. Por quê? Porque precisa envolver pais, professores e alunos. Pais, educadores e alunos. Como que eu envolvo? Comunicação. Comunicação, gente, é o que mais falta na educação. Se você não comunica, você não consegue os resultados que você precisa. Então, é de vital importância que você comunique o que você está fazendo de acordo com o perfil de com quem você está falando. Nesse caso aí do caderno, por exemplo, ele foi feito pensando na criança, lá para o Instagram, por exemplo. Então, o Joca, que é o personagem, ele fala com a criança. E lá no site do Somos Todos Educadores, eu conto para os pais, como especialista em educação, como que foi a mudança, por quê e de que jeito. Então, eles têm todo ali um suporte para poder se sentir, para eles se sentirem, né, amparados em relação a esse envolvimento. Se você não envolve, não tem a pedagogia colaborativa. Então, é essencial. Às vezes a gente fala, né, que é porque a família, não sei o que. Gente, a família precisa estar presente, porque é ela que está com essa criança constantemente. E a pedagogia colaborativa, ela é uma inovação, mas não tem relação com a tecnologia, pelo menos direta.
ela pode ter tecnologia, porque ela usa algumas ferramentas, que nem para fazer atividade, para se comunicar por um vídeo, mas não é pautado em tecnologia, porque tecnologia quantifica. E para você usar tecnologia, você tem que ter uma formação para isso. Nós não estamos trabalhando aqui na pedagogia colaborativa com tecnologia, nós estamos trabalhando com humanidade, isso é importante. Humanidade e trabalho em equipe, isso é fundamental. Deve ter acontecido com vocês também, mas quando eu estava na escola, eu tinha um problema de fazer grupo, porque às vezes eu caía em grupos que só eu fazia as coisas. Então, se você está me assistindo, é meu seguidor, provavelmente alguma vez na vida você teve esse problema. Então, você está lá em 5 pessoas e só você e um colega trabalham, o restante fica lá fazendo nada. E daí, durante anos, eu fiquei pensando no porquê disso. Isso acontece porque nós somos formados para pensar nos conteúdos, não nas pessoas. Quando você pensa num trabalho em equipe, é papel do professor notar qual é o talento do aluno para o professor orientar a equipe em quem faz o quê, porque aquele aluno não sabe ainda que ele tem aquele talento que pode ser usado no grupo. E eu fui aprender isso, gente, na faculdade. Eu tinha um grupo muito bom na faculdade, nós éramos em 4 às vezes 5, tá? Então, o que acontecia? 2 de nós produzíamos o trabalho escrito. Nós tínhamos uma de nós que não era boa de escrever, mas ela era boa de apresentar. Então, a gente contava o conteúdo para ela, ela apresentava, parecia profissional. Nós tínhamos uma outra que ela era boa para digitar. Então, às vezes a gente fazia ali rascunho e mandava para ela digitar. Mas ela também era boa para ir buscar coisas na biblioteca. Então, ela achava muito mais rápido que a gente, ela tinha mais tempo. Então, você começa a utilizar o que a pessoa tem de talento. Nem todo mundo tem um talento igual, e a escola tem mania de querer incutir nas pessoas talento acadêmico. Não. Na pedagogia colaborativa, você trabalha em equipe talentos diferenciados. Então, por exemplo, a equipe de correção é uma coisa que, assim, a escola não pensa nisso. Mas é uma coisa que pode trazer, assim, grande benefício para a vida do aluno. Porque aquela equipe de correção, ela vai pensar num gabarito, vai pensar num reforço, vai pensar em formas de incentivar o aluno, vai notar qual que é o detalhe que está faltando na atividade que poderia facilitar a correção ou a resposta do aluno. A equipe de diagramação, ela pode pensar em formas melhores de identidade visual. A gente tem outros tipos de equipe que podem ser formadas e assim por diante. Portanto, o trabalho em equipe é essencial. E essas equipes, elas não podem ser formadas aleatórias, pegando, vocês 5, vocês 5, vocês 5. Não. É de acordo com o talento. A pessoa demonstrou talento para aquilo, coloque o talento em prática e veja como ela se sai no grupo com aquele talento. Um talento ajuda o outro talento. São talentos diferentes se apoiando. É a pedagogia colaborativa, entende? Então é algo fantástico para a gente trabalhar. E para finalizar, eu gostaria de falar sobre o envolvimento. Então, conforme você avança na pedagogia colaborativa, você avança também no envolvimento das pessoas. Então, aos poucos, as pessoas vão sabendo das coisas e elas começam a fazer parte. Então, aquele que não está fazendo parte ainda começa a pensar assim: opa, mas tal pessoa que eu conheço está fazendo isso, está super feliz, a outra pessoa está fazendo isso, deu esse super resultado e eu estou fazendo o quê? Então, você se sente solitário, você precisa fazer parte do movimento. Essa é a pedagogia colaborativa. Importantíssimo e super atual. Não tem a ver com tecnologia, gente. Não tem essa desculpa de minha escola não tem recurso, porque o recurso é humano, é o talento da pessoa e é um avanço do ensino personalizado, coisa fantástica. Nós estamos colocando algumas coisas sobre o projeto para quem gostaria de saber mais sobre ele, então eu convido vocês aqui no YouTube ou no Instagram
a saber mais pelo Instagram, @JanaínesPolidório, me segue lá, ou Seduc Jarinu, que é a Secretaria de Educação de Jarinu. Nesses 2 Instagrams você consegue acompanhar, e nós estamos vendo a possibilidade de fazer uma live com o secretário Ivan Mucelli, que nos oportunizou fazer esse trabalho maravilhoso lá em Jarinu. E é uma pessoa, assim, muito interessante de conversar. Eu acho que vocês merecem aqui no canal conhecer o Ivan, porque ele é uma pessoa extremamente humana e ele é muito preocupado com a qualidade do ensino. Então, isso que falta no ensino é que nós estamos preocupados, que é a qualidade. É engraçado porque quando você fala de ensino, a pessoa já pergunta assim, mas quantos alunos? Mas qual a estatística? Mas, gente, não é estatística. Eu sou uma pessoa, meu aluno é uma pessoa. É o envolvimento, é a pedagogia colaborativa. Se você não se propuser a fazer parte, você vai se sentir excluído, porque é uma coisa que envolve. Assim, você vai se sentir mal. Então, não tem como não ter resultado. É assim, o resultado é certo. Eu tive sucesso em 100% das turmas que eu utilizei ensino personalizado. Portanto, pedagogia colaborativa não tem chance de fracasso, porque ela transforma a pessoa de dentro para fora, não de fora para dentro. É um processo, entende? Então eu vejo vocês lá no meu Instagram ou no Instagram do Seduc Jarinu, vocês podem acompanhar, ela tem fotos de quando eu estive lá, tudo. Nós vamos novamente em breve. Espero que vocês tenham gostado da novidade e conforme vai avançando o projeto, eu trago mais novidades para vocês. Compartilhe o vídeo, porque essa ideia precisa ser compartilhada. Pode compartilhar em grupo de WhatsApp o vídeo, ok? Então você pega o vídeo, o link do vídeo e coloca lá, ok? Se tiver dúvida sobre pedagogia compartilhada, desculpa, eu falei de compartilhar o vídeo. Pedagogia colaborativa, você pode entrar em contato conosco também, tem lá a minha assessoria. Falar com a Cirlei, que a gente está aí com um projeto super bacana. E vale super a pena investir em educação, sim, porque é assim que nós valorizaremos a área perante a sociedade. Até a próxima, e se você tiver alguma dúvida, coloque nos comentários. Curte aí e siga o meu canal, se inscreva. Até o próximo.